Começa aqui a resolução do primeiro desafio que eu fiz para você nas aulas de Grid Layout e eu espero sinceramente que você tenha treinado em casa antes de olhar a resposta aqui. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à resolução do primeiro desafio que eu fiz para você no curso de HTML5 CSS3 de Grid Layout. O meu nome é Gustavo Guanabara e eu espero sinceramente que você tenha treinado em casa e feito esse desafio. Na verdade, eu fiz até uma pequena alteração porque não tinha necessidade de uma estrutura ali, mas eu espero também que você tenha chegado a essa conclusão. Mas se não chegou, não tem problema, eu só vou te dar uma nova visão aqui do desafio que eu fiz no vídeo anterior. E se você chegou aqui e não viu nenhuma aula, filho, não, eu vou ver só a resolução do desafio, que aí eu vou aprender tudo. Saiba que a gente aprendeu muitas propriedades, muitas técnicas de grid layout, para mais de 30, e nessa daqui a gente vai aplicar algumas delas. Então não adianta assistir esse vídeo se você não viu os vídeos anteriores, achando que você vai aprender pra caramba de grid layout. Você vai aprender alguma coisa, mas saiba que a experiência completa, ó, tá aqui em cima, no canto superior direito da tela. Clicou aqui, playlist completa, módulo 5 do curso de HTML5, capítulo 28, tem tudo sobre grid layout. Tô fazendo um manualzão completo para você. Então, ó, já deixa o like, mostra para as pessoas e vamos embora para a resolução, vamos parar de papo e vamos começar a resolver esse desafio. Mas antes, um recadinho do nosso patrocinador. Assiste aí que isso ajuda a gente pra caramba. Calma, a tela já tá vindo aí, mas eu tenho um recado importante para te dar do Estudonauta. Você tá fazendo esse curso aqui porque na sua faculdade te pediram para estudar HTML ou você tá tendo a matéria e tá tendo dificuldades com ela, provavelmente. Uma outra matéria que dá muita dificuldade, se você tá passando por isso, você sabe, é linguagem C. Pois saiba que no Estudonauta nós já temos cursos já em andamento de linguagem C e de linguagem C#. A linguagem C clássica e a C# moderna da Microsoft, utilizando o Visual Studio, tudo completão. Então não perca tempo. Vai agora em estudonauta.com, faz a sua matrícula ou então acessa pelo QR Code que está aparecendo na sua tela, faz a sua inscrição e com um valor mensal você tem acesso a todos os cursos, todos os módulos que estão disponíveis até o momento dentro do Estudonauta. Muito obrigado, Estudonauta, pelo patrocínio contínuo e a gente volta para sua aula. Agora você vai voltar para a prática aí, hein? No vídeo anterior, eu fiz no finalzinho lá um desafio, não sei se você viu o vídeo até o final, mas eu preparei esse desafio aqui, ó, preparei esse grid aqui. Na verdade, eu propus esse grid daqui, tá montando aqui na tela. Eu propus esse grid, mas depois eu percebi na hora de resolver o desafio, primeiro eu desenhei o grid, depois eu fui resolver o desafio, que eu não preciso desse grid line aqui. Eliminei esse grid line. Essa aqui seria a proposta final do desafio. Mas Guanabara, eu fiz na minha casa com aquela grid line ali porque você mandou. Não tem problema nenhum, você só vai mudar a numeração das linhas, né? Das linhas e das colunas. No caso aqui das colunas, porque eu não fiz nenhuma alteração em grid lines de tipo row, só de tipo column. Mas vou montar aqui a interface do jeito que eu coloquei, ó. O topo, o menu, a parte principal, a parte secundária e o rodapé. Isso que seria uma interface, né, normal, uma interface normal de um site. Por que eu tirei aquela grade, né, aquela grid line vertical? Porque ela não faz sentido, ela não tem nenhuma divisão ali que seria útil, onde ela seria útil. E você pode ter feito isso em casa sem problema nenhum também. Se não fez, mais uma vez, não tem problema. Vou botar aqui a numeração das linhas e a numeração das colunas. Então eu fiquei com 5 grid lines horizontais, né, de row, porque são 4 linhas, e 3 grid lines verticais, porque são 2 colunas, certo? É só olhar o gráfico aí. E qual é o grande problema das pessoas? Qual é a grande dificuldade das pessoas? E aqui eu vou dar uma dica. Se por acaso você estiver montando uma interface, desenha ela no papel e faz isso que eu vou montar agora aqui, ó. Por exemplo, vamos começar com o topo ali, ó. Vou dar uma transparência aqui e vou começar no topo. O topo, eu sempre vou marcar em todos os elementos o canto superior esquerdo e o canto inferior direito, tá? No caso, assim, né? É porque quando eu gravo espelhado. Então é assim, canto superior esquerdo, canto inferior direito. Primeira bolinha do topo é o 1/1, ou seja, ele começa na linha 1 e na coluna 1. E no final vai ter lá 2/3, ou seja, ele termina na linha 2 e na coluna 3. É só você olhar, ó, o primeiro pontinho, 1/1, ele começa na linha 1 na coluna 1. 2/3, ele termina na linha 2 e na coluna 3. Agora eu usei valores negativos. Tu é do meu time. Eu já vou mostrar aqui outros valores. Estou botando aqui só valores positivos. A parte do menu agora, ó. O canto superior esquerdo, 2/1, segunda linha, primeira coluna. E o último elemento, canto superior inferior direito, 3/3, linha 3, coluna 3. Vou fazer o mesmo para o principal, ó. 3/1, linha 3, coluna 1.
e 4,2. Linha 4, coluna 2. Secundário, 3/2 e 4/3. E o rodapé, 4/1 e 5/3. 5/3 seria linha 5, coluna 3. É só você olhar aí, fazer a sua batalha naval mental aí pro negócio. Então, ó, você pode até tirar um print aqui pra gente poder facilitar na hora de escrever. Eu gosto de fazer esse desenho e botar a numeração, porque aí na hora de definir as minhas grid areas, já tá tudo preparado, já tá tudo pronto. Eu, particularmente, não usaria essa numeração. Eu usaria essa daqui que eu vou botar agora. Olha só, tem uma ligeira diferença, mas acompanha aqui comigo, ó. Vamos fazer de novo o topo. O topo eu faria primeira linha, primeira coluna, segunda linha, última coluna, né? Botaria ali 2 menos 1. O menu eu botaria 2/1, normal, e 3/-1, ou seja, linha 3, coluna menos 1, a última coluna. Principal, terceira linha, primeira coluna, terminando em penúltima linha, penúltima coluna. Dá uma olhada aí, vê se não funciona para você. O secundário, terceira linha, penúltima coluna, penúltima linha, última coluna. Rodapé, na penúltima linha, primeira coluna e termina na última linha, última coluna. Vê se faz sentido para você usar esses valores negativos. Agora, eu dei uma misturada e tudo mais. Sem problema nenhum. Se funcionou, se a interface ficou pronta, beleza. Mas se você não se você ficou perdidão, acompanha aí, ó, porque essa numeração, na verdade eu vou usar essa daí, tá? Pra gente poder fazer. E tem gente, né, que, Guanabara, você ensinou os spans, né? Você ensinou as expansões. Dá pra fazer com expansão? Também dá pra fazer com expansão, ó. O topo, botei 1/1, que termina no 2/span2, ou seja, ela vai ter uma expansão de 2 colunas. Faz sentido também. 2/1, menu 2/1, 3/span2. Também vai fazer uma expansão de coluna em 2. A parte principal eu não alterei nada, ficou 3/1, menos 2, menos 2. 3/-2, o secundário, menos 2/-1. Não tem expansão nenhuma nesses itens principais e secundários. Já no rodapé tem uma expansão também. Botei menos 2, 1, ou seja, penúltima linha, primeira coluna, e terminando em última linha com uma expansão 2. Dá para fazer isso assim, dessa maneira também. Aí vai do gosto do cliente, vai do que você se sentir mais à vontade. Todos esses valores na posição em que eu coloquei funcionam sem problema nenhum. Então, ó, vamos sair do slide, vamos voltar para o computador e vamos ver como é que a gente vai começar a resolver esse desafio aí na prática para você ver tudo funcionando. Então vamos lá, olha só, vamos organizar os arquivos primeiro. Vou vir aqui no meu curso de HTML, eu tenho exercícios e desafios, esse é um desafio. Então vou abrir aqui o desafio, nós vamos criar o desafio 17. Vir aqui em desafios, vou criar uma nova pasta, vai ser o desafio 017 e vou criar um arquivo index.html. Vou escolher aqui, vou criar o código base HTML, vou mudar aqui para português do Brasil, vou botar aqui desafio 1 do grid layout. Pode chamar desafio 1 do grid layout porque ainda vai ter mais desafio de grid layout aí vindo. E também vou abrir esse arquivo index no navegador para a gente poder ver funcionando, ver as coisas resolvendo aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é criar o container. Então vamos criar o container aqui. Vou criar uma div que é da classe container. Pode ser container assim, container. Você que define, só não pode esquecer lá no CSS. Então eu vou botar aqui container, uma div da classe container. Aperto o tab, que ele já cria uma div da classe container. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar o meu link para o arquivo CSS. Vou segurar o Ctrl e clicar no nome do arquivo, ele vai perguntar se eu quero criar. Sim, eu quero criar. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Primeira coisa, vamos fazer a nossa classe container. Verifica se você fez exatamente da mesma maneira, ó. Container, tudo em minúsculas. Container, tudo em minúsculas. Aqui é o seguinte, vou botar um display grid e vamos fazer o seguinte aqui, ó. Só olhando lá no gráfico, eu vou ter um grid template rows, eu vou ter um total de 4 linhas, se você se lembra muito bem. Vou fazer assim primeiro, ó, 80 pixels, 40 pixels, vou botar 200 pixels e 40 pixels. Depois eu vou dar uma melhorada nisso. E também vou ter um grid template columns. Eu tenho 2 colunas apenas, né? Eu vou botar aqui 200 pixels e 150 pixels. Parece que nada aconteceu, né? Porém, se eu vier aqui e ligar o modo do grid, eu já tenho lá, ó, vou até minimizar aqui, o grid desenhado. Como é que eu fiz isso, né? Como é que eu fiz essa coisa se separar, né? Eu vim aqui nos 3 pontinhos, ó, e no lugar de usar ele colado aqui embaixo, eu vim aqui nos 3 pontinhos e descolei ele, botei aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó, desafixar. E aí ele joga numa outra janela, eu ligo o modo grid e minimizo, que aí eu fico com
as duas janelas aqui bonitinhas e a minha cabeça não fica na frente do processo todo. Então ele criou lá, ó, o grid dessa maneira. E aí eu vou montar a estrutura dele com os elementos. Então eu tenho aqui, ó, um grid com 4 linhas e 2 colunas. E os grid lines eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. E o grid lines do tipo column 1, 2 e 3. Também tem o valor menos 1, menos 2, menos 3. E também aqui o do menos 1 ao menos 5 no grid line. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos criar os elementos. Dessa vez eu vou usar os elementos semânticos para construir minha interface. O topo eu vou criar como um header, que vai ser da classe caixa e com o ID topo. Olha o que eu fiz, ó, sem espaço, header.caixa hashtag topo. Apertei o tab, ele criou um header da classe caixa e com ID topo. Vou escrever topo dentro dele, para você ver o que vai acontecer, ó. Já tá o topo aqui. Próximo é o menu, né? Então vou botar aqui nave, ele é da classe caixa e vai ter o ID menu. Vou escrever menu aqui dentro só para você saber como é que faz. Ó, ficou topo e menu. Agora vamos fazer, tá tudo na posição errada, a gente vai resolver isso já já. Vou criar agora a minha parte principal, que é o meu main, ele é da classe caixa. Já já vou te explicar por que eu botei classe caixa e aqui vai ser principal. Vou criar a parte secundária, que seria uma side. Lá no iniciozinho do curso eu expliquei isso para vocês. Vai ser da classe caixa e com o ID secundário, tudo em minúsculo, tá? O ID. E por fim o rodapé. Vou botar footer, só que é um footer da classe caixa e com ID rodapé. Rodapé, né? Não vou botar o acento não, aqui rodapé. Ah, mas você tá botando acento aqui, né? Aqui embaixo é só o que vai escrever. A minha interface não tá feita, tá vendo? Topo, menu do lado, principal embaixo, secundário do lado, rodapé aqui, um monte de coisa vazia. Isso porque eu ainda não configurei os elementos, né? Os itens. Por que eu botei essa classe caixa? Eu vou criar uma configuração aqui para todo elemento que seja da classe caixa ter a seguinte configuração. Um background color light gray, para ele ficar cinza escuro no fundo, tá vendo? Para você conseguir ver onde é que está o elemento. E vou colocar uma borda nele, ó. Border, um pixel solid black, por exemplo. Também vou fazer um negocinho aqui em cima no meu container. Vou colocar um gap de 5 pixels, para você conseguir enxergar também o que está acontecendo em cada elemento. Assim fica mais fácil, na minha opinião, de ver funcionando. Se você quiser, você a qualquer momento pode desligar a visualização do grid para ver funcionando. Só que eu acho que isso aqui confunde mais. É melhor você deixar ligado para você ver onde é que estão as suas áreas possíveis aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu tenho um ID para cada um, ó. Topo, menu, principal, secundário e rodapé. Vou fazer uma configuração para cada ID desse daqui, ó. Para o ID topo, criei o seletor lá. Para o ID menu, também um seletor. Para o ID principal, para o ID secundário e para o ID rodapé. Agora é o seguinte, você pode, sem problema nenhum, configurar com grid row start, grid row end, grid column start, grid column end. Ou então com grid row e grid column. Eu já vou pro grid area, porque eu acho mais fácil, acho mais tranquilo você colocar naquela ordem, né? Linha inicial, coluna inicial, linha final, coluna final. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. A minha área do topo, ela vai ficar da linha 1, coluna 1, até a linha 2, última coluna. Tá lá, o topo já tá feito lá, ó. Vendo? Ele tá da linha 1, coluna 1, até a linha 2, coluna última. Tá vendo? Como eu falei lá, na minha cabeça funciona melhor no negativo em algumas situações. Mas não é uma resposta certa única, tá? Você pode fazer, se na tua configuração aí funcionou, sem problema nenhum. O menu, ele tá a partir da linha 2, coluna 1, e ele vai até a linha 3, última coluna também. Tá lá, o topo já tá no lugar, o menu já está no lugar. Já já eu vou configurar mais bonitinho, mas vamos aqui no principal agora. O Grid Area, ele vai estar, o principal tá a partir da linha 3, coluna 1, e vai até a penúltima linha, coluna 2. Pode ser coluna 2 ou pode ser penúltima coluna também. Tá? Tanto faz. O secundário, também vou fazer um grid area aqui nele. Ele vai estar a partir da terceira linha, penúltima coluna, até a penúltima linha, última coluna. Também ficou lá bonitinho. E o rodapé, ele vai estar, grid area, da penúltima linha, primeira coluna, até a última linha, última coluna. Dá uma olhada aqui e vê se não faz sentido essa configuração aqui para você. Vou fazer o seguinte aqui também na caixa, vou botar um padding de 10 pixels, só para ficar organizadinho, e um Text Align Center, só para ficar as áreas aqui, tá vendo? Tem a área de topo, a área de menu, a área principal, a área secundária e a área de rodapé. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar para isso aqui ficar em tela cheia, ou seja, para a interface ocupar toda a área do navegador, independente do tamanho do navegador. Se você fez isso daqui e funcionou,
tranquilo, já dá esse complemento aí, porque a gente não faz desafio bobo aqui não, a gente faz umas coisas mais completas para você. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou fazer um CSS Reset aqui nesse desafio, vou fazer um Box Size Border Box, para a borda fazer parte do tamanho do elemento. Vamos fazer uma margem 0 e um padding 0 também, para zerar tudo, para ficar coladinho. Aqui no meu container, eu vou fazer com que ele fique com a largura de 100% e com a altura de 100 VH. Vou usar VW e VH. Tá? VW e VH. Ah, agora a barra não funcionou. Não funcionou porque eu não usei as colunas de forma inteligente. Que aqui é o seguinte, olha só, o que é flexível aqui para mim? O que pode aumentar dentro do meu site? A área principal ela tem que aumentar sempre. Então a área principal seria esses 200 pixels aqui. Eu não vou usar 200 pixels, eu vou usar uma fração para ele ficar, né, para o principal ficar. O secundário sempre vai ficar com 150 pixels. Ah, mas eu preciso de mais. Bota 200, bota 250, mas eu vou botar aqui 150. E o principal, ele vai fazer uma fração de todo o elemento. Ele vai pegar todo o espaço horizontal que sobrar, né, já que eu estou falando de coluna, e vai botar a largura necessária para preencher a tela inteira. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Na minha linha, a que mais vai crescer é essa linha aqui, ó. É a terceira linha, né? Primeira linha é topo, segunda linha é o menu, terceira linha é principal e secundário. Então, na terceira linha, eu não vou botar 200 pixels, também vou botar um one fraction aqui. Só vai funcionar isso daqui se você colocou largura e altura aqui no seu principal. E agora, o que eu tenho? Eu tenho o meu site adaptável ao tamanho da tela. Olha que bonito. Se eu aumentar, ele aumenta. O topo, o menu e o rodapé vão ficar sempre na mesma altura, tá vendo? Ó, se eu diminuir a altura, ó, o rodapé, o menu e o topo vão sempre ficar na mesma altura. A única coisa que vai se adaptar é a área principal e a área secundária. Mesma coisa na largura. Ó. O secundário sempre vai ficar do mesmo tamanho. O principal é que vai ampliar. Isso porque eu usei isso aqui, ó. Essa linha é a linha do principal e essa coluna é a coluna do principal também. Ou seja, eu usei one fraction. Também posso usar alto, mas vou recomendar aqui você usar as frações. Então, olha só. Agora eu tenho um site completamente adaptável ao tamanho da tela. Não é totalmente adaptável, porque se for para o celular, ele vai ficar muito espremido, né? Se eu ligar o modo do celular aqui, ele vai ficar muito espremido. Ó, quer ver? Deixa eu botar aqui uma visualização para celulares. Aqui, ó, se eu for para um celular, o secundário acabou ficando maior do que o principal. Então eu teria que fazer, né? O próximo desafio a gente vai fazer isso, mas eu tenho aqui, ó, a possibilidade de jogar esse secundário para baixo e o principal para cima, para otimizar o uso de espaço em telas menores. Para telas grandes, ele já está se adaptando bem agradável, de forma bem agradável, de forma mais satisfatória. O problema está sendo em telas pequenas, mas a gente resolve isso no próximo desafio. E aí, você já está acompanhando o meu trabalho pessoal e dos projetos especiais que eu toco, que são o Curso em Vídeo e Estudonauta, nas redes sociais? E ó, vou te contar um segredo aqui. Se eu falar o nome dessas redes sociais, provavelmente o YouTube vai diminuir muito a abrangência desse vídeo. Então ó, dá uma procuradinha na gente lá, naquelas redes que tem arrobas, geralmente é Gustavo Guanabara, Curso em Vídeo e Estudonauta. Dá uma procurada lá, vê as novidades que a gente está lançando e de quebra, já segue a gente e deixa seu like lá. Então se você tem rede social, tem um perfil em qualquer rede, procura a gente lá, ó. Gustavo Guanabara, Curso em Vídeo e Estudonauta. Valeu! Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Espero que você tenha resolvido o desafio. E se você resolveu o desafio, espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar um upgrade nele, né? Para poder ocupar a tela inteira e tudo mais. Espero que você tenha gostado demais desse vídeo. E se por acaso ficou alguma dúvida, assiste ele de novo. Vai praticando na sua casa. Não considera só que você, por ter assistido, já fez. Não é bem assim que funciona, né? Então tem que treinar, tem que praticar. E também, se por acaso ficou outra dúvida, puxa, eu não entendi esse negócio do negativo, ficou meio confuso o spam e tudo mais, assiste os vídeos inteiros, né? Aqui em cima, ó, tem na playlist do Mundo 5, né? O módulo 5 do curso de HTML5 CSS3, tá aqui em cima, a playlist completa. Lá eu falo de Flexbox e também de Grid Layout, tudo explicado. O que são propriedades de container, o que são propriedades de itens. Então, tá um material bem caprichado mesmo. Acompanhe o material completo, senão realmente vai ficar dúvida. Fechou? Então é isso. Um grande abraço e no próximo vídeo voltamos com mais aulas teóricas ainda sobre Grid Layout, que tem o finalzinho para eu poder te explicar. E não se esquece, eu prometi, eu vou te mostrar como aprender Grid Layout jogando. Tem um joguinho bem legal para passar para vocês. Combinado? É isso, um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.